Olá, pessoal, que alegria! Estamos juntos novamente em mais um Conectando e Lima. Desmistificando. Esse aqui é o cara, fala a verdade. O Lima é o cara. E eu tenho muita alegria, Lima, da gente estar sempre junto, gravando aqui feliz, levando informação para o nosso público. Hoje nós estamos aqui recebendo uma convidada muito especial, né, a doutora Juliana, e nós vamos estar falando sobre o que hoje, Lima? Hoje vamos falar sobre, lógico, reforma tributária, o novo sistema tributário e quais os desafios do contencioso. Vai simplificar ou vai complicar? Então é isso aí, você viu o que ele falou. Lógico, reforma tributária, sem isso ele não vive. Então, roda a vinheta. Isso aí, pessoal, estamos de volta aqui com vocês, com o gás todo, né? Vocês aí que já almoçaram, quem está assistindo o programa no horário que ele vai ao ar, né? Quem está assistindo em outros horários, nem sei, né? Com certeza já almoçou em algum momento. Hoje, pessoal, nós estamos recebendo aqui a nossa querida amiga, a Juliana Camargo Amaro, né? Lá do escritório FIUS, né? FINOC UST, amigos nossos, já estiveram aqui. Os amigos dela já estiveram conosco aqui no programa e hoje ela também, né, não vou deixar de comentar que ela também é muito importante, ela é presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Campinas, a mulher não é fraca não. E nós estamos com ela aqui hoje, né, Lima, para falar um pouco para nós sobre a visão, né, dos desafios que existem, né, dentro do tributário, os desafios que nós temos na segurança jurídica, nós estamos falando de mudanças de tributos que vão afetar todos nós. E o contencioso dentro desse contexto, a pergunta é, que segurança nós temos? Será que isso afeta somente os advogados que cuidam disso ou será que isso é do interesse de todos, pessoal? Porque isso afeta financeiramente todo mundo, afeta as empresas, afeta, obviamente, o empresário, o contador, e todo mundo vai ter que entender como que essa máquina, né, como que essa engrenagem vai funcionar. Então, dentro desse contexto, nós tivemos mudanças muito significativas, e estamos tendo, né, dentro do sistema tributário nacional. E nós temos que entender como que funciona essa máquina do contencioso. Lima, eu queria passar a palavra para ela, mas antes eu queria que você fizesse também a introdução, porque o Lima não aguenta se não fizer um pouquinho da introdução também. Deixou alguns segundos para eu falar, né? Isso é muito bom, né? É por questão de prioridade. A doutora está percebendo como funcionam as coisas aqui, né? Mas, doutora, acho que parabéns, obrigado pela presença aí. Acho que é importante a gente contextualizar, como o próprio Donizete disse. É um assunto técnico, jurídico, mas acho que interessa a todos, né? Enxergar essa visão do contencioso no dia a dia das empresas, trazer isso agora com o comitê gestor, como é que vai ser toda essa organização e esse contencioso vai sobrecarregar o judiciário. Faz uma varredura geral aí sobre essa sua visão. Bom dia, Lima. Bom dia, Donizete. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, pela oportunidade, parabenizá-los, né, por esse projeto, agradecer a todos aí que estão nos assistindo ou nos ouvindo, né? Mas acho que é um ponto interessante, né? Quando a gente fala de reforma tributária e os impactos no contencioso, a gente sempre tem aquele viés de olhar, poxa, mas esse é um assunto que interessa só para o advogado, né? Só para o jurídico da empresa, só para aquelas pessoas que atuam, né? O próprio judiciário. Mas, na verdade, como você bem pontuou, Lima, não é assim que funciona, né? Se a gente tiver um judiciário extremamente sobrecarregado, a questão é que se eu tiver um processo que não discuta tributário, ele vai ser impactado. Por quê? Porque o alto volume de discussões hoje, ele faz com que a justiça ela seja mais lenta. Então, aquela discussão que eu tenho, por exemplo, simples, de um seguro de um carro, um pleito de um remédio que eu estou pedindo para alguém numa situação emergencial, ele vai ficando sempre em segundo plano ou tendo uma devolutiva muito mais demorada, mais devagar. Então, olhando sobre o viés social, olhar o impacto da reforma tributária no contencioso, ela é necessária. Mas olhando sobre o viés da empresa, também é necessário, porque o processo ele acaba sendo custo. Né? Para eu entrar, afeta no bolso. Afeta no bolso diretamente. Para entrar com uma ação, eu tenho custas para recolher, né? Custas iniciais, custas de apelação,
para o STJ, para o STF. Dependendo da discussão, eu vou ter uma perícia, eu vou ter os honorários do advogado. Então, olhar e saber aquela discussão que efetivamente vale a pena, ela é necessária, mas também eu preciso saber como que o judiciário vai se comportar frente a toda essa reforma. E a gente está tendo uma mudança significativa no direito material, mas essa mudança de direito material, ela ainda não está sendo vista de uma forma global com o contencioso. Então, falar sobre isso é importante para que as nossas autoridades, né, a administração pública também consiga olhar sobre esse aspecto. Agora, sobre o seu ponto de vista, a experiência que a doutora tem, veja, hoje nós temos um volume muito grande de processos, discussões PIS e COFINS, é o principal discussão. Sobre a sua visão, essa mudança que está acontecendo nos tributos, vai simplificar, vão acontecer menos litígios, ou tanto o período de transição como a implantação do novo sistema tende a diminuir ou aumentar a questão de litígios? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Pensei que eu ia conseguir a resposta agora, poxa. Vou te responder com a resposta que eu aprendi. Nós trouxemos ela aqui para a gente ganhar dinheiro com ela, né? Essa é aquela pergunta que a gente responde com a primeira resposta que todo estudante de direito aprende no primeiro dia de faculdade, né? Quando você está no primeiro dia de aula da faculdade, professor, a primeira coisa que ele vai ensinar é assim, olha, direito não é uma ciência exata. Então, qualquer coisa que você responder como depende, tá certo. Depende, né? Depende. Vai depender muito do que vier de regulamentação. Acho que a ideia é a gente conversar um pouco sobre esses desafios, o que o Poder Legislativo, né, a União, o Congresso, ele precisa olhar para que a gente tenha uma transição e tenha um suporte mais célere. Porque quando a gente fala de contencioso, não é simplesmente só olhar sob o viés de números o impacto que vai dar. O contencioso ele vai representar a segurança jurídica, inclusive dos investidores estrangeiros no nosso país. Então, se eu tenho um sistema tributário que tem muito litígio, como tem hoje, como você bem pontuou a questão do PIS e COFINS e tantos outros tributos que têm um volume muito grande, né, em discussão e que levam muito tempo para ser discutido, isso gera o quê? A contrário senso, uma insegurança jurídica, né? Porque se eu tenho um volume muito grande, eu tenho uma incerteza que aquela norma está sendo aplicada de uma forma correta. Se eu tenho incerteza na aplicação da legislação, da norma tributária, o investidor ele fica assim, poxa, como que é o sistema tributário nacional? Aquilo que eu estou prevendo de investimento, ele pode variar para muito mais ou para muito menos. O meu investimento ele pode virar um prejuízo em decorrente de uma autuação. Então, quanto mais segurança a gente tiver, quanto mais estabilidade e clareza e a transparência, ela não ser só do direito material, mas ser também do contencioso, mais segurança jurídica vai gerar e melhor vai ser para todo mundo, não só para os advogados, para os investidores, também para a própria sociedade. Hoje a gente vive um momento que o contencioso ele pode ser um bom negócio, porque você, como o Lima costuma dizer, que as empresas se financiam com tributo. Então, você consegue levar na barriga no contencioso e não pagar e discutindo. Por outro lado, o contencioso também, se você é a parte interessada e precisa de um retorno urgente, nós temos um estoque gigantesco de processos que não é impossível de serem, se não tiver, como não é permitido uma IA fazer análise, tem que ser o ser humano. Então, nós estamos abarrotados de processos. Então, como que você vê dentro desse contexto? Hoje nós temos muitos usam como oportunidade, outros são penalizados, mas é a pergunta que o Lima fez no início, né? Como que fica esse estoque com a reforma tributária? Quanto tempo você acha que vai levar para que isso tenha realmente uma diminuição, entre numa era mais, que você chamou de segurança? Porque hoje eu não vejo tanta segurança na norma anterior. Até complementando, a Lei Complementar 214, ela simplifica uma série de legislações, né? Federal, estadual, junta as legislações, acaba com diversas questões aí. O ICMS, só o ICMS já é uma discussão mais ampla, né? O ISS, tudo está sendo comprimido, né? Contemplado ali na Lei Complementar 214, que simplifica de uma certa forma. Mas eu coloco também a sua fala no sentido de a regulamentação, porque a gente construiu uma lei complementar, tem o PLP 108 que ainda nem foi aprovado, né?
E então a gente percebe que precisamos evoluir nessas questões da regulamentação, porque senão fica tudo meio solto, né? Então acho que esse ponto é importante a gente colocar. Simplificamos de um lado, mas o Congresso e o legislador têm que entender que precisa continuar construindo a legislação básica para poder trabalhar, né? Que o futuro não seja igual está sendo o presente, né? Porque não... Exatamente, né? Hoje, quando a gente olha o judiciário, em discussões tributárias especialmente, se a gente pegar, por exemplo, a tese do século, né, a exclusão do CMS da base de cálculo PIS/COFINS, foi uma tese aí que se arrastou há 30 anos, né, há mais de quase 30 anos, e a gente tem discussão e desdobramento disso até hoje. Né? Então, a gente ficou muito tempo lá esperando o STF definir, depois de entender que o ICMS ele não compõe a base de cálculo PIS/COFINS, nós ficamos anos ainda aguardando o julgamento do embargo de declaração para ver se o ICMS que ia ser excluído era o destacado, o ICMS recolhido, como a Receita defendia, né? E isso se arrastou por anos e anos. Passado isso, teve alteração legislativa, né, desse mesmo assunto, obrigando as empresas a excluírem também o crédito do PIS/COFINS, né? Enfim, isso vai gerando outras demandas. Então, assim, a sensação que eu tenho hoje no cenário atual é que a gente tem algumas normas legislativas que, quando vai para a interpretação do judiciário, o judiciário ele tem uma dificuldade de trazer uma decisão que amarre aquele assunto de uma forma definitiva. Então, sempre vai gerando desdobramentos. E, por outro lado, eu tenho uma postura do Estado, né, falando assim da União ou dos estados e dos municípios, no sentido de tentar contornar o entendimento jurisprudencial adotado pelo STF, pelo STJ, mudando a legislação. Né? Então, isso é muito rotineiro, o que gera no Brasil uma cultura que é a cultura do litígio. Então, quando a gente fala de simplificação do direito tributário, do direito material, eu deixar de ter vários tributos para passar a ter apenas 2, uma proposta de transparência, de mais facilidade na aplicação da legislação tributária pelo contribuinte, de facilitar a interpretação disso, e que isso reduziria o contencioso, eu preciso ter uma redução de forma efetiva no sistema, inclusive, de postura. Então, o contribuinte, ele entender... Cultura, né? Cultura, é cultural a questão. Eu preciso que a Receita, né, as secretarias do Estado, os municípios, elas olhem para o contribuinte olhando ali como numa questão de proximidade, ter mais canal de acesso de comunicação, para que eu consiga resolver pequenos litígios ali conversando, que hoje é muito difícil. Né? A gente sabe que tem ações que você ajuiza só ali para resolver coisas que numa conversa, eu tenho um débito que está aparecendo no meu conta corrente, a Receita acaba não baixando esse débito e eu preciso do quê? De uma ação judicial para conseguir a certidão. Então, assim, são posturas que a gente tem que precisam ser revistas. A gente teve até algumas mudanças significativas da administração tributária, como, por exemplo, a criação do programa Confia no âmbito federal, nos conformes, no estadual, que é justamente uma tentativa de criar um diálogo maior entre fisco e contribuinte. E, ao meu ver, quando a gente olha a reforma tributária, isso faz mais necessário ainda. Mas, mais do que isso, a gente precisa ter mecanismos regulamentados e estruturados para que isso funcione, essa comunicação ela seja fluida. Né? Não precise tudo parar no judiciário, porque a gente sabe que o preço disso é alto para todo mundo. Muito bem, Lima. Nós estamos agora fechando esse bloco. Vocês estão vendo que tem muita coisa para ser dita, né, Lima? E não tem como a gente trazer a doutora Juliana aqui se não for para a gente ficar com ela pelo menos aqui uns 3 blocos para a gente continuar com esse assunto. E eu acho que nós vamos caminhar, Lima, para o fechamento. Quer fazer alguma consideração Não, final? na verdade, assim, a gente percebe que mesmo com as mudanças, o discurso da simplificação, a gente está depende muito da postura do Estado, depende muito da postura do Judiciário. E das empresas também, né? Das empresas eu estou vendo um caráter mais de organização no sentido porque a própria Receita vai gerar o sistema, vai ser tudo meio que eletrônico, então a dificuldade para as empresas em gerar a dúvida vai diminuir. Mas aí tem as questões do passado, né, do resgate dos tributos que estão sendo discutidos, os créditos
Enfim, acho que isso tem que ser discutido, e mas fica para outro bloco. A própria estrutura, né, Lima? É, a própria estrutura. Não dá spoiler, Lima, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal, é isso. Que alegria a gente estar novamente aqui fechando mais um bloco, porque o Lima vai dar aquele joinha dele. Mas antes, Lima, nós vamos agradecer aqui por esse primeiro bloco a doutora Juliana, mas ela está com a gente aqui ainda, ela está com a gente e nós vamos ter aqui, vocês vão estar várias semanas aqui assistindo essa entrevista. Então, nós vamos caminhar, vamos fechar, agradecer a nossos patrocinadores, Lima. Vamos lá? Vamos agradecer a Nanodata, uma empresa de tecnologia que é nosso parceiro, está desenvolvendo alguns processos, alguns serviços, principalmente agora em relação à reforma tributária. A Kion, né, sistemas inteligentes de contabilidade, e aquela empresa magnânima. Espetacular. A Hort é uma empresa que a gente desenvolve, é parceria nossa, e que a gente tem à disposição também discussões sobre a reforma tributária, implantação dos sistemas, enfim, é isso. E não deixar de agradecer a FIUS, né? FINOC Ustra Advogados, que está direto aqui com a gente. Imagina. Mandar um abraço aí para todo o time aqui. Eu que agradeço pela participação e tem assuntos ainda para a gente desdobrar. Não vai embora. Segura, doutora, que nós vamos tocar ainda mais bloco. Isso aí. Então, Lima, aquele joinha que só o Lima sabe dar. Pessoal, obrigado. Gostou do nosso episódio? Deixe o seu like aí, inscreva-se no canal. É muito importante a sua participação, o seu aproveitamento e conhecimento vale a pena quando a gente está fazendo um trabalho para você, tá bom? Agradecer mais uma vez a nossa convidada e ela está no próximo episódio aí. Não percam o próximo episódio. Fique conosco. Até a próxima.